Quando Lao Tse fala sobre domínio de si mesmo, ele não está falando sobre disciplina rígida, autocontrole agressivo ou força de vontade, esmagando os impulsos da mente. Isso é exatamente o contrário do Tao. O taoísmo começa expondo um fato que pode incomodar profundamente. A maior parte das pessoas está em guerra consigo mesmas. Existe uma parte que deseja silêncio, paz, simplicidade. E existe outra parte que empurra constantemente para mais esforço, mais comparação, mais tensão. Esse conflito interno cria uma mente fragmentada. Lao Tse observou que quando a mente vive em conflito, a pessoa perde a capacidade de perceber a realidade com clareza. E sem clareza, não existe domínio verdadeiro. O Tao Te Ching diz algo extremamente direto. Conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. E aqui começa o choque. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o mundo exterior, enquanto permanece completamente desconhecida para si mesma. Observe sua própria mente por um instante. Quantas decisões do seu dia realmente nasceram de um lugar calmo dentro de você? E quantas vieram depressa, medo de perder oportunidades, necessidade de provar algo para alguém ou simplesmente hábito automático? Lao Tse percebeu algo radical sobre a natureza humana. Quando a mente está cheia de ruído, ela se torna incapaz de distinguir o essencial do irrelevante. Isso significa que a pessoa começa a viver reagindo ao mundo em vez de agir a partir de sua própria essência. E é exatamente aqui que a relação consigo mesmo começa a se deteriorar. Porque quanto mais você vive reagindo ao mundo, menos você consegue ouvir a inteligência silenciosa que existe dentro de você. O taoísmo chama essa inteligência de alinhamento com o Tao, o princípio natural que sustenta tudo. Existe uma frase profundamente provocativa no Tao Te Ching. Aquele que domina os outros é forte, mas aquele que domina a si mesmo é verdadeiramente poderoso. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma observação psicológica extremamente profunda. Dominar os outros muitas vezes é apenas um jogo de força, posição ou influência social. Mas dominar a si mesmo exige algo muito mais raro: consciência constante da própria mente. Porque dentro de você existem impulsos, emoções, desejos e medos, tentando puxar sua atenção para direções diferentes. Sem consciência, esses impulsos controlam sua vida sem que você perceba. Lao Tse observou que a pessoa que aprende a observar esses movimentos internos sem se perder neles começa a recuperar um tipo de poder que não depende de circunstâncias externas. E aqui está algo que poucas pessoas querem admitir. A maioria das pessoas tem medo de olhar para dentro, porque quando o silêncio aparece, coisas começam a surgir, ansiedades escondidas, frustrações acumuladas, pensamentos repetitivos que nunca foram realmente examinados. Por isso, o mundo moderno está cheio de distrações, ruído constante, informação infinita, estímulo sem pausa. Tudo isso mantém a mente ocupada o suficiente para que ela nunca precise encarar a própria confusão. Lao Tse percebeu esse mecanismo há milênios. Ele dizia que quando a mente está sempre ocupada, ela se afasta do Tao. E quando a mente se afasta do Tao, a pessoa começa a viver de forma artificial, forçada, desconectada da própria natureza. Agora imagine algo diferente. Imagine que por alguns minutos você não tenta controlar seus pensamentos, não tenta melhorar sua mente, não tenta resolver nada. Apenas observa. Lao Tse chamava isso de retornar ao vazio. No taoísmo, o vazio não significa ausência, significa espaço. Um espaço interno onde a mente deixa de ser empurrada por estímulos externos e começa a se acalmar naturalmente. É nesse espaço que algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a perceber que
que muitos dos seus pensamentos não são realmente seus. Eles são ecos de expectativas sociais, memórias antigas ou medos condicionados. Quando essa percepção surge, a relação consigo mesmo começa a mudar radicalmente, porque até esse momento você acreditava que eram seus pensamentos. Mas quando você começa a observá-los, algo curioso acontece. Você percebe que existe uma parte dentro de você que está simplesmente consciente de tudo isso. Essa parte não está ansiosa, não está lutando, não está tentando provar nada. Ela apenas observa. No taoísmo, essa consciência silenciosa é considerada uma manifestação direta do Tao dentro do ser humano. Lao Tse descreveu isso de maneira extremamente simples. Quando você retorna ao centro, o caos começa a se dissolver sozinho, não porque você o derrotou, mas porque ele perde a energia que vinha da sua identificação com ele. Essa mudança na relação consigo mesmo é profunda. Antes, cada pensamento parecia urgente, cada emoção parecia um comando que precisava ser seguido imediatamente. Mas quando você observa com clareza, começa a perceber algo libertador. Pensamentos surgem e desaparecem como nuvens no céu. Emoções aparecem e passam como ondas na água. Lao Tse usava frequentemente a metáfora da água para explicar isso. A água não luta contra as pedras do rio. Ela simplesmente flui ao redor delas. E justamente por isso ela atravessa montanhas inteiras ao longo do tempo. Esse é o poder do Wu Wei, um dos conceitos centrais do taoísmo. Wu Wei é frequentemente traduzido como ação sem esforço, mas essa tradução pode enganar se for entendida superficialmente. Wu Wei não significa passividade, significa agir em alinhamento com o fluxo natural da realidade, em vez de agir contra ele. Quando a mente está cheia de tensão e controle, ela age de forma rígida. Quando a mente está alinhada com o Tao, as ações surgem com naturalidade e precisão. Lao Tse observou que muitas das decisões mais inteligentes que uma pessoa pode tomar surgem quando a mente está silenciosa o suficiente para perceber o que realmente precisa ser feito. E isso muda completamente sua relação consigo mesmo, porque em vez de viver tentando forçar decisões ou controlar cada resultado, você começa a confiar em algo mais profundo dentro de você. Essa confiança não é irracional, ela nasce da clareza. Quando a mente está calma, ela percebe mais. Ela percebe padrões, percebe consequências, percebe o momento certo de agir ou de recuar. Lao Tse chamava isso de sabedoria natural, uma sabedoria que não precisa ser construída com esforço intelectual constante, porque ela já está presente quando a mente retorna ao equilíbrio. Agora, pense na quantidade de energia que você gasta todos os dias tentando controlar coisas que estão fora do seu alcance. Opiniões de outras pessoas, situações imprevisíveis, resultados futuros. Essa tentativa constante de controle cria uma tensão permanente na mente. Lao Tse observou que essa tensão é uma das principais razões pelas quais as pessoas se afastam do Tao, porque o Tao funciona através do equilíbrio e do fluxo, não através da rigidez. Quanto mais você tenta forçar a realidade a seguir exatamente suas expectativas, mais conflito interno você cria. O curioso é que quando você começa a relaxar esse impulso de controle, algo inesperado acontece. A mente fica mais clara, as decisões ficam mais simples, as relações com outras pessoas se tornam menos tensas. Lao Tse observou que a pessoa alinhada com o Tao não precisa provar sua força constantemente. Ela não precisa vencer cada discussão, ela não precisa reagir a cada provocação, porque o verdadeiro domínio de si mesmo não é demonstrado através da agressividade, mas através da estabilidade interior. Essa estabilidade
cria um tipo de presença que as pessoas ao redor percebem imediatamente, mesmo que não saibam explicar. É a presença de alguém que não está sendo arrastado por cada impulso emocional ou mental. Lao Tse descreveu o sábio como alguém que permanece centrado, mesmo no meio do movimento do mundo. Isso não significa isolamento da vida, significa participação na vida sem perder o próprio centro. E quando isso acontece, algo muda profundamente na relação consigo mesmo. Você deixa de se sentir dividido internamente. A divisão interna é uma das maiores fontes de sofrimento psicológico. Uma parte da mente quer descanso, outra parte exige produtividade constante. Uma parte quer autenticidade, outra quer aprovação social. Esse conflito cria uma sensação permanente de insatisfação. Lao Tse percebeu que esse tipo de divisão surge quando a pessoa perde contato com sua natureza original. No taoísmo, essa natureza original é simples, direta e profundamente equilibrada. Não é perfeita, mas é coerente consigo mesma. Quando você começa a ouvir Lao Tse com atenção real, algo começa a se reorganizar dentro da mente. Não é uma mudança imediata ou dramática. É mais parecido com água turva começando lentamente a se tornar clara quando deixada em repouso. No Tao Te Ching existe uma pergunta extremamente poderosa. Você pode esperar até que sua água fique clara? Essa pergunta é uma metáfora para algo essencial. A clareza mental não surge através de mais esforço mental. Ela surge quando o esforço desnecessário começa a diminuir. Isso confronta diretamente a mentalidade moderna que acredita que tudo precisa ser resolvido através de mais análise, mais informação, mais pensamento. Lao Tse observou que a mente humana pode se tornar excessivamente complexa quando se afasta do Tao. E quanto mais complexa ela se torna, mais difícil fica perceber o que é realmente importante. Por isso, o taoísmo valoriza a simplicidade, não como ignorância, mas como retorno à clareza essencial da mente. Quando a mente retorna à simplicidade, algo interessante acontece na relação consigo mesmo. Você começa a se tratar com mais honestidade, sem a necessidade constante de justificar cada pensamento ou emoção, sem a necessidade de construir uma identidade rígida para manter diante do mundo. Lao Tse dizia que o sábio não precisa se afirmar constantemente, e justamente por isso ele se torna evidente. Essa é uma observação psicológica extremamente profunda. Quanto mais uma pessoa tenta provar algo sobre si mesma, mais insegurança geralmente existe por trás dessa tentativa. Quando essa necessidade começa a desaparecer, a mente se torna mais leve, as ações se tornam mais precisas, e a relação consigo mesmo começa a mudar de um campo de batalha para um espaço de compreensão. Isso não significa que conflitos internos desaparecem completamente. Significa que você começa a observá-los com mais clareza e menos identificação. E essa diferença muda tudo, porque quando você observa sem se perder, a mente ganha espaço. E nesse espaço, novas possibilidades começam a aparecer. Respostas que antes pareciam confusas começam a se tornar evidentes. Lao Tse descreveu esse processo como retorno ao Tao, um retorno à forma natural de existir, onde a mente e a realidade não estão constantemente em conflito. Agora pare por um momento e observe algo dentro de você enquanto escuta isso. Existe uma parte da sua mente que ainda quer correr para a próxima preocupação, para a próxima tarefa, para o próximo problema que precisa ser resolvido. Mas existe também outra parte que reconhece algo estranho neste silêncio, uma sensação de que talvez o domínio de si mesmo não seja conquistado através de mais força, mas através de um retorno profundo àquilo que sempre esteve presente dentro de você. E se essa percepção estiver apenas começando agora, então algo ainda mais interessante precisa ser explorado, porque Lao Tse
também alertou sobre um erro extremamente comum que a maioria das pessoas comete justamente no momento em que começa a se aproximar desse tipo de clareza interior. Porque exatamente nesse ponto, muitas pessoas cometem um erro silencioso. Elas tentam transformar o Tao em mais uma técnica de controle. A mente escuta sobre silêncio interior, sobre fluxo natural, sobre Wu Wei, e imediatamente tenta usar isso como uma nova estratégia para dominar a própria vida. Mas Lao Tse percebeu algo que desmonta completamente essa tentativa. O Tao não pode ser manipulado. No primeiro verso do Tao Te Ching, ele afirma algo que soa quase como um aviso. O Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. O que ele está dizendo é que a mente que tenta capturar o fluxo da vida através de conceitos rígidos acaba se afastando novamente dele. E é exatamente por isso que tantas pessoas estudam filosofia, espiritualidade ou autoconhecimento, mas continuam vivendo na mesma tensão interior. Observe o que acontece dentro da mente quando você tenta controlar tudo. Existe uma pressão constante para acertar, para prever resultados, para evitar erros. Essa pressão cria um estado de alerta permanente. O corpo fica tenso, a respiração fica superficial, os pensamentos começam a girar mais rápido. Lao Tse observou que esse estado mental cria uma distorção na percepção da realidade. A pessoa passa a ver ameaças onde não existem e oportunidades onde não deveria agir. O taoísmo ensina que quando a mente está nesse estado de tensão, ela perdeu contato com o ritmo natural da vida. E quando você perde esse ritmo, até decisões simples começam a parecer extremamente complicadas. Agora, compare isso com um momento raro em que sua mente estava realmente calma. Talvez caminhando sozinho, talvez observando algo simples como o vento nas árvores ou a água de um rio. Nesses momentos, as coisas parecem mais claras, as decisões parecem mais naturais. Você não está tentando controlar cada detalhe da realidade. Você está simplesmente presente. Lao Tse via esse estado como um retorno ao Tao. Não é um estado místico distante, é um estado profundamente humano que aparece quando a mente deixa de interferir constantemente no fluxo da vida. Mas aqui está algo que precisa ser dito com brutal honestidade. A maioria das pessoas não suporta esse silêncio por muito tempo, porque quando o silêncio aparece, ele revela algo desconfortável. Ele revela o quanto da sua vida foi construída sobre pressa, comparação e necessidade de validação externa. Lao Tse observou que o ser humano que se afastou do Tao vive tentando preencher um vazio interior com conquistas, reconhecimento ou controle. Mas esse vazio não desaparece porque ele não foi causado pela falta dessas coisas. Ele foi causado pela perda de contato com a própria natureza. No taoísmo, retornar à própria natureza não significa abandonar responsabilidades ou viver isolado do mundo. Significa algo muito mais profundo: agir sem se perder dentro da ação. Lao Tse descreveu o sábio como alguém que participa da vida completamente, mas não se torna prisioneiro das circunstâncias. Isso significa que quando algo precisa ser feito, ele faz. Quando algo precisa ser deixado de lado, ele deixa. Não existe apego obsessivo ao resultado, e justamente por isso suas ações se tornam mais eficazes. Essa é uma das ideias mais difíceis de aceitar para uma mente condicionada pelo esforço constante, porque fomos ensinados a acreditar que quanto mais força aplicamos, maior será o resultado. Mas Lao Tse observou algo diferente na natureza. Observe uma árvore crescendo. Ela não força seu crescimento. Observe um rio atravessando uma montanha. Ele não tenta quebrar a rocha com violência. Ele simplesmente continua fluindo.
E ao longo do tempo, até as pedras mais duras cedem ao movimento constante da água. Quando você compreende isso profundamente, algo muda na forma como você se relaciona consigo mesmo. Você deixa de tentar forçar sua mente a ser algo que ela não é naquele momento. Se existe cansaço, você percebe o cansaço. Se existe clareza, você usa essa clareza. Se existe dúvida, você observa a dúvida sem entrar em pânico. Lao Tse ensinava que a mente que aceita o movimento natural das coisas começa a se tornar mais estável. E essa estabilidade é o verdadeiro domínio de si mesmo. Mas existe outro ponto ainda mais profundo nesse ensinamento, porque muitas pessoas confundem aceitação com resignação. Lao Tse não está dizendo para você se tornar passivo diante da vida. Ele está apontando para algo muito mais poderoso: agir a partir da lucidez em vez da reação. Quando a mente está dominada por impulsos, cada ação é uma reação automática. Mas quando a mente está clara, as ações surgem de forma precisa e proporcional à situação. Essa diferença parece sutil, mas ela muda completamente a qualidade da vida. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Uma reage imediatamente com ansiedade, tentando resolver tudo de uma vez. A outra observa primeiro, respira, entende o movimento da situação antes de agir. Qual delas terá mais chances de agir com inteligência? Lao Tse diria que a segunda pessoa está mais próxima do Tao, porque ela não está lutando contra a realidade. Ela está entendendo o fluxo da realidade. E quando você começa a viver assim, algo curioso acontece na sua relação consigo mesmo. A mente para de se sentir constantemente pressionada. Você não precisa mais estar certo o tempo todo. Não precisa provar nada a ninguém. Existe uma tranquilidade que começa a surgir quando você percebe que não precisa controlar cada detalhe da existência. Lao Tse descreveu esse estado como simplicidade interior, uma mente que não está carregando mais peso do que precisa. Essa simplicidade não é ignorância. Na verdade, ela exige uma consciência muito maior. Porque para viver de forma simples em um mundo cheio de estímulos e pressões, você precisa aprender a ver além das aparências. Lao Tse dizia que aquele que conhece o suficiente não fala demais, e aquele que fala demais geralmente ainda não compreendeu profundamente. Essa frase não é uma crítica à comunicação, é um lembrete de que a verdadeira clareza muitas vezes se manifesta no silêncio. Agora pense na forma como a maioria das pessoas vive hoje. Informação constante, opiniões constantes, comparação constante. A mente raramente tem um momento real de repouso. Lao Tse observou que quando a mente está sempre cheia, ela perde a capacidade de perceber o essencial. É como tentar ver o fundo de um lago enquanto alguém continua agitando a água. Enquanto o movimento não diminui, a clareza não aparece. Por isso, o taoísmo valoriza tanto o silêncio interior, não como fuga do mundo, mas como condição para perceber o mundo com mais precisão. Quando você começa a cultivar momentos de silêncio real, algo muito interessante acontece. Você começa a perceber padrões dentro da sua própria mente. Pensamentos que se repetem, reações automáticas, medos que aparecem sempre nas mesmas situações. E quando você percebe esses padrões, algo muda profundamente. Antes você era arrastado por eles sem perceber. Agora você começa a vê-los surgindo. E quando você vê algo claramente, ele perde parte do poder que tinha sobre você. Lao Tse diria que nesse momento você começou a recuperar o domínio sobre si mesmo. Mas esse domínio não vem de um esforço violento. Ele vem da clareza. E clareza vem do silêncio. Por isso, Lao Tse insistia tanto em algo que parece simples demais para ser levado a sério. Parar. Parar de correr mentalmente atrás de cada estímulo. Parar de reagir automaticamente
a cada pensamento que surge, apenas observar. No começo, isso pode parecer desconfortável. A mente quer voltar para a velocidade habitual, mas se você permanece nesse espaço por alguns minutos, algo começa a mudar. A respiração se aprofunda, o corpo relaxa, os pensamentos começam a diminuir de intensidade, e nesse momento, algo que sempre esteve ali se torna perceptível, uma presença silenciosa dentro de você. Não é um pensamento, não é uma emoção, é apenas consciência observando tudo o que acontece. No taoísmo, essa consciência não é vista como algo separado do Tao. Ela é uma expressão direta dele dentro do ser humano. E quando você começa a reconhecer essa presença silenciosa com mais frequência, a relação consigo mesmo muda radicalmente. Porque agora você percebe que não é apenas o fluxo de pensamentos que passa pela mente. Existe algo mais estável por trás de tudo isso. E se essa presença silenciosa já esteve dentro de você o tempo inteiro, então a pergunta que Lao Tse provavelmente faria agora é simples e profundamente desconcertante. Se o centro sempre esteve aí, por que passamos tanto tempo vivendo tão longe dele?